tomado por um espírito da parte de Deus, e ele profetizava, todos o conheciam, o admiravam, mas havia uma falha no caráter de Saul, que logo em seguida se manifestaria. E através da manifestação desse espírito, grandes consequências viriam sobre o povo de Israel, sobre a própria vida de Saul. E nós sabemos de que, muitas das vezes, nós agimos como Saul. Nós permitimos que o espírito da desobediência, ela invada a nossa alma. E daí começamos a desobedecer às ordens de Deus. Assim foi na vida de Saul. Saul, ele começou a fazer aquilo que ele achava melhor fazer, ele começou a praticar o que ele achava melhor que fosse praticado, não se importando com as consequências, e daí muitas coisas ruins começaram a acontecer. E não diferente do que tem acontecido nos dias de hoje. Nós temos visto que homens, mulheres de Deus, pessoas abençoadas, que antes receberam uma unção, elas se colocam à frente das coisas de Deus, começam a praticar a voz do seu coração, não permitindo mais o Espírito Santo de Deus agir dentro dele, e daí coloca tudo em risco. Coloca a sua salvação, coloca a sua família, a sua própria vida em risco, não se importando com as consequências. E nós sabemos que Satanás, ele continua com os mesmos objetivos que antes ele tinha e tem desde a criação. Ele permanece com os seus objetivos traçados a respeito do homem, a respeito do ministério dos filhos de Deus. Ele permanece vivo. Os sonhos de Satanás não morreram. E nós sabemos de que esse espírito, ele tem atraído pessoas através da desobediência. E assim como ele usou Eva para influenciar Adão, ele continua trabalhando pesado para levar a humanidade a atitude de desobediência. E nós temos hoje alguns programas, algumas manifestações que aos olhos naturais parecem maravilhosas, mas esses grupos de incentivos têm influenciado pais de família, jovens, mulheres, têm influenciado pessoas a desistirem dos seus projetos, têm influenciado vidas a romperem com alianças. O espírito da desobediência, ele tem vindo de forma sutil, e ele vem através do que falamos, do que ouvimos. E Satanás, ele tem continuamente induzido pessoas para esse caminho. E nós vamos ver o que muitas pessoas têm colocado em sacrifício por causa da desobediência. Toca aí no seu irmão e diz para ele: você é desobediente? Essa noite todo espírito de desobediência vai cair por terra, amém? Quando desobedecemos a Deus, colocamos algumas coisas importantes em sacrifício. E são elas: primeiro, o nosso relacionamento com Deus. Maior exemplo, Sansão.
E disse ela: os filisteus vêm sobre ti, Sansão. E despertou do seu sono e disse: sairei ainda esta vez como dantes e me livrarei. Porque ele não sabia que já o Senhor se tinha retirado dele. Então os filisteus pegaram nele e lhe arrancaram os olhos e fizeram-no descer a Gaza e amarraram-no com 2 cadeias de bronze e andava ele moendo no cárcere. Eu aprendo aqui com Sansão que o ser humano, ele tem uma capacidade de ser influenciado pelas coisas negativas, ele tem a capacidade de ser influenciado pelos olhos, pela aparência. E muitas pessoas estão colocando em sacrifício o seu relacionamento com Deus, porque estão olhando o exterior. Olham para o exterior, admiram o exterior e abandonam aquilo que Deus chama de melhor, que é a intimidade com Deus. Pessoas estão colocando em risco o seu ministério, pessoas que estão colocando em risco o seu casamento por causa do pecado. E quando o pecado entra, o relacionamento com Deus, ele fica vulnerável e os ataques de Satanás, eles aumentam a cada dia. E quando eu estou vulnerável aos ataques de Satanás, eu posso me considerar uma pessoa derrotada se não conseguir entender que eu preciso de arrependimento. Sansão caiu no engano em que muitos hoje ainda continuam caindo. Pessoas que acreditam que, aceitando a Jesus como Salvador, eles podem continuar no pecado e Deus vai estar sempre perdoando, Deus vai estar sempre livrando. Deus vai continuar te livrando até o momento em que Ele disser: chega. Sansão pensou que o Espírito de Deus estava com ele. Mas quando ele despertou do sono, ele conseguiu saber de que Deus já tinha ido há muito tempo. Quando colocamos o nosso relacionamento com Deus em sacrifício, nós estamos prestes a ter acesso à morte espiritual. Eu sempre digo que Satanás, ele não tem prazer em ver você debaixo da terra. Ele não tem prazer. Ele tem prazer em te ver moribundo. Ele tem prazer em te manipular, em bagunçar com a tua vida. O último estágio é a morte. Primeiro ele bagunça. Sabe por quê? Porque muitos não renunciam ao pecado, porque muitos não acreditam que o relacionamento com Deus é possível acabar sim. Pessoas que aceitam a Jesus, correm para Jesus, dizem para Jesus: eu vou te servir, eu vou te adorar eternamente, nada vai me separar, e começa a praticar coisas contrárias às ordens de Deus. E aí, ele confiante no que diz a palavra, ele diz: uma vez salvo, sempre salvo. Aí eu digo para ele: uma vez salvo, sempre salvo. Mas a palavra do Senhor diz: não permaneceis como estáis. Deus exige mudança de vida, Deus exige mudanças de atitude. Deus tem chamado o seu povo para uma intimidade, para uma comunhão, mas para isso eu preciso sacrificar o meu eu, a minha vontade. Pessoas que preferem continuar na desobediência, porque raramente a desobediência não traz prazer. Raramente. E muitos continuam na prática
do pecado, porque acreditam que é melhor sacrificar do que obedecer. Pessoas que sacrificam a sua vida espiritual e perdem a presença de Deus. Nós temos visto que muitos homens que tiveram relacionamento íntimo com Deus, hoje estão vazios. Hoje não têm o que falar, não têm o que expressar, porque perderam o de mais precioso, que é o relacionamento com Deus. Pessoas que sacrificam a sua família. Sacerdote Eli. Portanto, diz o Senhor, Deus de Israel, na verdade tinha dito eu, que a tua casa e a casa de teu pai andariam diante de mim perpetuamente. Porém, agora diz o Senhor, longe de mim tal coisa, porque aos que me honram, honrarei, porém os que me desprezam serão envelhecidos. Eis que vem dias em que cortarei o seu braço e o braço da casa do teu pai, para que não haja mais velho algum em tua casa. Sabe o que significa isso? Quando você sacrifica a tua fé, a tua comunhão, a tua palavra diante de Deus, você está colocando a tua família, a tua descendência em risco. Porque quando você não conhecia Jesus, você corria para os braços dele e dizia, Pai, Deus, tem misericórdia da minha casa, o meu casamento está acabando, eu quero lhe fazer um voto, se tu abençoares a minha casa, se tu trouxeres a minha esposa de volta, o meu esposo de volta, se tu tirares a minha filha, o meu filho das drogas, eu vou te servir eternamente. E o Senhor ouve a voz do seu coração, Deus restaura a tua casa, e logo em seguida, sabe o que você faz? Você rejeita os conselhos de Deus. Você começa a permitir o pecado dentro da sua casa. Você não tem coragem de corrigir o seu filho, porque antes você havia cometido um erro. Nós temos visto que os valores estão se invertendo dentro das famílias. Não é mais o pai, um líder dentro da casa, mas é o filho que dá ordem. Não é mais a mãe que dá ordem sobre a filha, mas é a amiga da filha que dá ordem sobre ela. É a vizinha que dá ordem. O sacerdote ele, infelizmente, errou. Errou. Quando ele precisou corrigir, ele simplesmente calou-se. Os seus filhos erravam e ele fechava os olhos para o pecado. Toda uma família recebeu o peso da maldição. Eli fracassou na liderança espiritual e familiar e sofreu grandes consequências. Sabe o que significa isso? Nós fomos chamados para cuidar de almas. E o nosso lugar de treinamento é a nossa casa, a nossa família. Nós fomos chamados para entrar no reino. Mas para que eu entre no reino, eu vou precisar aprender a cuidar do reino que Deus colocou na minha mão aqui na terra. Eu vou precisar aprender a cuidar de vidas. Porque quando eu aprendo a cuidar de vidas, quando eu aprendo a lidar com vidas, eu estou aprendendo a lidar comigo mesmo. Eli fracassou, porque não se posicionou.
Quantas pessoas que chegam diante de Deus e dizem: Senhor, usa-me, envia-me a mim. Nossa, que coisa linda, maravilhosa, né? Aí o Senhor fala assim: você quer? Então tá, você vai ter que passar pela prova. Aí diz assim: olha, tem esse grupo de pessoas aqui, carentes de palavra, cheia de ranço, e eu estou dando ela para você. Cada uma dessas pessoas precisa de uma palavra, precisa de um conselho. Aí você diz assim: mas Senhor, eu disse que reconheço o teu sacrifício na cruz. Eu reconheço, Senhor, que tu pagaste um preço, que você é inocente. Mas, Senhor, eu não pedi tudo isso. Eu não sou capaz. Quem sou eu? E aí, você esquece que quando Ele te escolheu, e você disse sim, você estava declarando para Ele que a sua força não era sua, mas você seria capacitado por Ele. E daí você é fortalecido. E daí o Espírito Santo movimenta dentro de você a coragem, a ousadia. Sabe por quê, meu irmão? Porque você se colocou à disposição. E ninguém fica sem recompensa, sem a bênção de Deus, quando se coloca à disposição para o serviço de Deus. Eli fracassou na vida familiar. Sabe por quê? Porque muitas pessoas têm o pensamento de Eli. A criança está batendo no rosto da mãe. E o vizinho está dizendo: que bonitinho. Deixa eu bater, ele é tão bonitinho. Está xingando a professora. E a mãe está dizendo: ah, mas professora não tem condição de chamar a atenção de meu filho. Pais que não aceitam conselhos, quando é chamado para educar as suas filhas, não aceitam conselhos. Se nós observarmos como andam as nossas jovens, 40 dias de jejum é pouco. É pouco. Às vezes eu olho a Esther bota um short, agora que ela fez 7 anos. E ela chega para mim e diz assim: mãe, tá bom? E eu digo: vai lá perguntar teu pai. Ela volta em 2 minutos com um short trocado. Sabe por quê? Porque ela já reconhece a autoridade. Nós precisamos ensinar os nossos filhos e os nossos jovens a compreender o verdadeiro significado de liderança. Existem líderes que estão fracassando na liderança, porque não se colocam à disposição de Deus, à posição de Deus, para ensinar como deve ser ensinado. Líderes que, ao invés de chamar a atenção, sabendo o que é errado, o que o jovem está praticando, diz para ele: eu vou perguntar para o líder maior, eu vou perguntar para Deus. Nós sabemos de que quando nós relaxamos na nossa busca, quando nós vacilamos contra as ordens de Deus, as consequências elas vêm. Existem pessoas que estão cometendo o erro de não acreditar de que Satanás está buscando, que Satanás está trabalhando. Pessoas que acreditam que somente porque guardam a palavra no coração, não precisam de conselhos, de orientação. Nós precisamos mudar as nossas vestes.
Nós precisamos colocar diante de Deus o nosso coração. Existem pessoas que estão sacrificando o seu ministério. Saul colocou o ministério dele, sacrificou o ministério dele, por causa do eu, do orgulho, da vaidade, da soberba. Talvez por ser bonito, alto, rei, ele achou que podia fazer tudo. O diabo tomou conta dele, bagunçou com a vida dele, e fez com que ele perdesse o de mais precioso, a unção que foi derramada sobre a vida dele. Pessoas estão colocando em sacrifício o seu ministério. É terrível, porque muitos preferem perder para o diabo do que colocar a sua vida no altar. Pessoas que têm um ministério lindo, um chamado lindo, mas preferem andar pelo caminho da desobediência. Têm aparência de obediente, mas andam em comunhão com a desobediência. Isso é maravilhoso quando você está fazendo discipulado. Você chega para a pessoa e pergunta: e aí? Como é que está a sua vida? Está com alguma dificuldade? Nenhuma. Está tudo maravilhoso. Ou então ele já em casa, ele já programa tudo o que ele vai falar. Ou ele imagina tudo que o discipulador vai perguntar. E daí ele diz: não, está tudo bem. E aí você pergunta para a jovem: e aí, como é que está você no colégio? Ótimo, parabéns, mas você já sabe tudo da vida dela. Que o bairro inteiro comunica. E ela está dizendo para você: não, está tudo maravilhoso. Você está perguntando lá para o líder: como é que está a sua liderança? Não, está tudo bem. A desobediência, ela carrega um espírito junto com ela, que é um espírito do orgulho. Toca aí no seu irmão, pergunta para ele se ele é orgulhoso. Para quem não sabe, orgulho é um demônio. Orgulho é um demônio. Quando você for lá estudar, você vai observar que ele vem numa cadeia. O psicólogo entende também muito bem disso. E uma pessoa orgulhosa, ela impede o agir de Deus. Isso acontece muito com aquele que cai no pecado. Porque muitas pessoas saem da presença do Senhor quando comete pecado. Foi porque ele cometeu o pecado? Não. Porque o orgulho entrou no coração dele e ele fica com vergonha de pedir ajuda e ele prefere ir para as ruas. O desobediente com aparência de obediente. Você está ensinando para ele que a esquerda vai fazê-lo cair num buraco. Mas ele se acha tão autossuficiente. Ele acredita que nada vai acontecer com o ministério. Eu recebi a unção de Deus. Eu não fui ungido por homem, eu fui ungido pelo cabeça. Só que o cabeça, ele usa pessoas para ungir pessoas. Deus tem chamado o seu povo para o caminho da obediência. Eu estive conversando com uma pessoa que já foi membro da nossa igreja, e eu subi a monte com ela, porque o esposo era viciado em drogas, tinha amante na rua, a filha estava a caminho da prostituição. E um belo dia essa pessoa chega, a família restaurada, ela diz assim: pastora, meu esposo, ele tem ficado muito incomodado com as mensagens. Ele já estava livre das drogas,
casamento dela aparentemente estava ótimo. E meu marido tem ficado muito incomodado, porque o pastor Bruno, ele grita muito. E ele tem me chamado para visitar outras igrejas. E eu disse para ela: minha querida, não faça isso. O seu esposo não está 100% liberto. Nós estamos aqui para te ajudar. É melhor obedecer do que sacrificar. Seus filhos estão indo bem na igreja, qual o problema dentro da igreja? Se o problema é porque o pastor está gritando, pede ele para trazer um algodãozinho. Eu disse isso para ela. E passa-se o primeiro, segundo, terceiro domingo, não vejo aquela família na igreja, e fui visitar. Chegando lá, ela desaforadamente, ela disse para mim: pastora, não precisa mais vir aqui não, nós estamos bem, fomos acolhidos por uma igreja maravilhosa, muito obrigado por tudo o que vocês fizeram, amamos vocês. Eu disse: Senhor, me lava com teu sangue, me purifica. Porque eu nunca vi uma pessoa dizer para outra: te amo tanto, te respeito tanto, mas eu não quero andar com você, eu não quero estar com você. Imagine, eu tinha levado irmãs comigo, imagine o meu estado emocional, aleluia, glória a Deus. E eu disse para ela: minha querida, quando você precisar, é só procurar. Com dor no coração. Não fiz feliz, não. E saí. Passaram-se agora acho que já uns 4 anos, nem me lembrava mais. Essa pessoa me encontra e chorando, diz para mim: pastora, eu tenho derramado lágrimas de sangue. Eu coloquei a minha família toda em risco. Perdi o meu marido. Meu marido me largou por uma menina de 20 anos. A minha filha arranjou um filho. Eu estou tomando calmante. E eu disse para ela: por que você não nos procurou? E ela disse: porque eu tive vergonha. Ela preferiu colocar em sacrifício a sua família, o seu ministério, a mulher de oração. E assim tem acontecido. Assim tem acontecido com jovens. Quando nós chamamos, quando o líder chama, o líder quer ensinar, o líder quer abençoar, mas ele acha que é melhor dar um pulinho no mundo para depois voltar para o caminho de Deus. Assim é a mulher que prefere sacrificar o casamento, sacrificar a sua vida ministerial. E assim tem acontecido. Muitos caem no erro, caem na desobediência, e daí se prendem a versículos bíblicos, usam a própria palavra para continuarem no erro. E aí dizem: maldição sem causa não prevalecerá. Mentira! A maldição só não alcançará o coração do homem quando ele tiver um coração arrependido e sincero. Se ele andar em obediência, se ele andar segundo o coração de Deus, a maldição não prevalecerá. Mas o coração do desobediência está determinado à morte. E muitos ainda perguntam a Deus: até onde eu desobedeço? Até onde eu desobedeço? Você desobedece até onde a palavra determina que você obedeça. Então é necessário ler a palavra de Deus, para ter entendimento, para ter conhecimento, para entender sobre fidelidade, lealdade.
é necessário ler a palavra de Deus e andar em concordância com ela. Muitos sacrificam a vida financeira. Maior exemplo, Ananias e Safira. Um homem chamado Ananias, com Safira sua mulher, também vendeu uma propriedade. Ele reteve parte do dinheiro para si, sabendo disso também sua mulher. E o restante levou e colocou aos pés dos apóstolos. Então perguntou Pedro: Ananias, como você permitiu que Satanás enchesse o seu coração, a ponto de você mentir ao Espírito Santo e guardar para você uma parte do dinheiro que recebeu pela propriedade? Ela não pertencia a você? E depois de vendida, o dinheiro não estava em seu poder? O que o levou a pensar em fazer tal coisa? Você não mentiu aos homens, mas sim a Deus. Ouvindo isso, Ananias caiu morto. Grande temor apoderou-se de todos os que ouviram o que tinha acontecido. Sacrificam a vida financeira. Você quer conhecer o desobediente? É quando ele está bem financeiramente. Ele não tem tempo mais de estar na igreja. Não tem tempo mais. Ele tem que gastar o dinheiro dele. Ele tem que estar com os melhores amigos deles. Quando eu estou sem dinheiro, o Ministério Unção do Crescimento é o meu melhor amigo. Mas quando eu estou com dinheiro, que isso? Eu preciso cultivar novos relacionamentos. O meu nível aumentou. Sacrificando a vida financeira, sabe por quê, meu irmão? Porque Deus dá, mas o diabo tira. Pessoas que sacrificam a vida financeira, porque mentem para Deus. Mentem para Deus. Muitos relacionamentos estão sendo destruídos por causa disso. Eu posso dizer, por experiência, que as mulheres, infelizmente eu tenho que falar da minha classe, as mulheres mentem mais na vida financeira do que o marido. Os homens têm mais facilidade para serem abençoadores do que muitas mulheres. Porque homem, quando ele decide ser avarento, ele é pior do que o capeta. Ele segura mesmo. Mas a mulher, Safira perde para ela. E tem pessoas que colocam em sacrifício. Não, a minha casa não é dizimista porque o meu marido, ele não aceita o dízimo. Ele acha que o dízimo tem que ser transformado em cestas básicas. Eu vou botar para todo mundo sentar 5 quilos de arroz, vou colocar feijão, vou colocar lata de óleo, então todo mundo senta. Né? Vamos colocar aqui algumas coisas, fazer barulhinho aqui, os instrumentos. Sabe por quê? O comércio não precisa de dinheiro. O comércio não precisa receber. Pessoas sacrificam a sua vida financeira. E já viu o soberbo? Quando ele começa a ganhar dinheiro, ele sai logo da igreja. Sai logo da igreja. Ministério Unção do Crescimento, Pastor Bruno agora só sabe pedir dinheiro. Pastor Bruno agora é campanha em cima de campanha. Aí ele sai. Aí ele vai para outros ventos. Ele vai para outros ventos. E você encontra com ele na rua. Se possível, ele vira até o rosto. Porque ele vai achar que você vai pedir alguma oferta para a igreja. E ele encontra com você. E você pergunta: irmão, não tem ido à igreja? Não tenho tempo. Eu agora estou em outro lugar que não pede tanta coisa. Você sabe, né? Ali pede muita coisa, então, é tanta coisa, tanto na parte financeira, como para liderar, tem
trabalho disso, eu tenho que fazer aquilo, cuidar disso. Então eu preferi uma coisa mais light. Então eu estou em outro lugar, estou muito bem, graças a Deus. Eu tenho tempo para estar com a minha família, eu curto minha família. Não tem essa coisa, entendeu? Essa pressão, entendeu? De estar todo domingo, toda quarta, toda sexta. Então eu prefiro dessa forma, mas eu estou bem, glória a Deus. Eu cumpri aquilo que Deus mandou, saia daquela terra. Aí, você encontra com a pessoa uns meses depois. E aí, fulano, como é que você está? Estou indo. Qual é o dia lá que tem célula lá mesmo? Não, tem quarta, tem sexta. Tem assim algum trabalho especial assim que eu possa... mas você não estava em outras áreas, você não estava bem. Que aconteceram algumas coisinhas, né? E lá ainda tem aquele grupo de oração, ainda reúnem aquelas pessoas. Aí, né, irmão, a necessidade começa a vir. Sabe por quê? A mão de Deus começa a pesar. Começa a pesar. Aí o fulano começa a ficar consciente de que ele está sofrendo consequência da desobediência. Quantas pessoas chegam para mim e dizem: pastor, o Espírito Santo de Deus me revelou que o meu tempo aqui acabou e eu preciso continuar aquilo que Deus colocou em minhas mãos em outro lugar. Aí eu digo para ele: nossa, mas que Espírito Santo é esse? Mas por que, pastor? Você nem começou o trabalho aqui, já vai começar em outro? Deus não faz isso porque Deus não é Deus de confusão. Deus não é Deus de confusão. Aquele que começou a boa obra, Ele é fiel e Ele vai terminar. Nós temos vários exemplos na Bíblia sobre pessoas desobedientes. Mas também temos vários exemplos de pessoas que renunciaram ao seu eu, à sua vontade e foram ricamente abençoados. Nós precisamos ficar atentos quanto às ciladas que a desobediência nos apresenta. Nós precisamos rejeitar esse espírito. Nós precisamos ter força, ter coragem para dizer: Senhor, eu vou obedecer, porque é melhor obedecer do que sacrificar. Não adianta jejuar, não adianta dar pulinho, não adianta subir monte, se você não tem capacidade para obedecer. E Deus vai pedir aquilo que lhe causa dor. Eu acredito que muitos, quando dizimam, os sinceros dizimam com prazer, mas também com muita dor. A oferta, então, é mais dor ainda, né? Mas Deus, Ele diz que tem a recompensa para tais, porque Ele sabe do seu sacrifício, Ele reconhece o teu sacrifício, Ele reconhece a tua entrega, e assim é o coração do obediente. Deus sabe o sacrifício que você está fazendo para sair de casa quando seu esposo ainda não conhece a Ele como Salvador. Deus reconhece o seu sacrifício quando a sua família não reconhece que você é um servo de Deus. Ele sabe o quanto você tem se esforçado para ser obediente. Ele reconhece e Ele tem valorizado isso. Existem algumas consequências da desobediência: a dor e o sofrimento. A dor e o sofrimento. Quantas famílias estão com o coração sangrando, pais chorando, esposos chorando, porque desobedeceram
E por causa da sua desobediência, a sua família está recebendo a consequência. Dor e sofrimento. A desobediência traz uma cadeia continuada de maldição. Quando você senta para analisar a vida histórica de uma família, aí começa assim: o pai foi desobediente, o filho foi desobediente, o neto é desobediente, cadeia continuada. Mas a palavra do Senhor diz que quando há um justo, a bênção dele permanece. E você foi levantado dentro da sua família para fazer a diferença na sua descendência. Deus escolheu você para fazer a diferença. Deus escolheu você para que no seu peito esteja escrito: eu vou obedecer, custe o que custar. Vale a pena ser obediente. Moisés, ele bateu na rocha com raiva e perdeu uma grande chance. Tem pessoas que estão perdendo oportunidades na sua vida por causa de atitudes erradas, por causa do eu. Pessoas que precisam colocar o coração à disposição de Deus e dizer: Senhor, eu não me aceito, eu quero mudar, eu quero avançar. Eu quero que todos que estejam ao meu redor saibam que eu tenho um Deus maravilhoso que me ensinou o caminho da obediência e eu vou conduzir outras pessoas ao mesmo caminho. Senhor, não me deixe perecer, não me deixe vacilar, não me deixe errar. Eu quero mais de Ti. Existia um homem que pediu a Deus para realizar um grande sonho. O sonho dele era ter uma fazenda. E Deus perguntou para ele: você realmente deseja essa fazenda? E ele disse: desejo, e eu vou fazer de tudo para ter essa fazenda. E Deus disse: então eu vou te dar uma missão. Em frente a essa fazenda tem uma pedra. E essa pedra, ela precisa ser removida. No momento em que você removê-la totalmente da frente da casa, a fazenda será sua. No primeiro dia ele foi com toda a força, com toda a garra, e ele foi empurrar a pedra. Se cansou, voltou, esbufou. Segundo dia ele retornou. Segundo dia ele empurrou e a pedra não saía do lugar. Mas ele declarava: essa fazenda vai ser minha. E a pedra não saía do lugar. Aí ele começou a murmurar: oh Deus, você diz que vai me dar uma fazenda e me dá uma pedra? Estou cansado. E Deus disse para ele: vou te dar mais uma chance. E ele disse: eu vou lá então empurrar, você está me dando uma chance? E ele foi empurrar a pedra não saiu do lugar. Ele disse: ah Deus, eu já declarei que a pedra, que a fazenda é minha. Então não vou empurrar nada não. Vou deixar ela aí. A hora que o Senhor quiser, o Senhor vai me dar. E Deus disse para ele: sabe qual é o teu problema? O teu problema é que você precisa aprender a obedecer. Eu apenas te dei uma ordem e você não obedeceu. Olha os seus braços, suas pernas. Vê se há algo aí de esforço. Vê se sua mão está calejada.
Ele disse para Deus: não. Então, eu não posso te dar uma fazenda, eu posso te dar meia fazenda. E aquele homem recebeu meia fazenda. Sabe o que significa, meu irmão? Deus quer te conduzir a lugares altos. Deus quer te levar mesmo a uma intimidade maior com Ele. Mas a tua capacidade de obediência, ela é tão pequena, que você continua parado. Você continua inerte. E Deus está dizendo para você: olha aí, eu tenho o melhor para você. O que eu tenho para você é grandioso. E você perde tempo nos teus questionamentos, na tua desobediência, no seu eu. Olha para o alto. Eu chamei para você olhar para o alto e não para baixo. Eu chamei você para olhar para frente, não para os lados. Obedeça, siga as minhas ordens, e te darei a coroa da vida. Há um reino, há um lugar especial nos aguardando. Nós precisamos nos sacrificar, precisamos renunciar. Renúncia dói, mas foi para isso que Deus nos chamou. E nesse momento, eu quero que você curve a sua cabeça. Você vai ouvir um louvor acima. E no momento desse louvor, eu também quero que você prepare a tua oferta. E você vai oferecer ao Senhor a tua oferta, como sinal de obediência, dizendo para Ele: Senhor, eu quero mais de Ti. Eu quero cumprir o Teu chamado, mas o meu orgulho, a minha vontade, tem permitido que a desobediência invada o meu coração. Eu não consigo avançar. Eu não consigo realizar os Teus sonhos para mim. Mas eu quero mudança. Eu quero, Senhor. Eu me arrependo sim, Senhor, das minhas fraquezas, dos meus erros. Eu quero continuar realizando os Teus sonhos. Eu quero entregar a minha oferta pela minha família, pelo meu ministério, pela minha vida financeira. Eu quero entregar, Senhor, a minha oferta, como se fosse a minha vida no Teu altar. E no término desse louvor, eu quero convidar você a trazer a sua oferta ao altar do Senhor, dizendo: Pai, está aqui, muda a minha história, muda a minha vida. Não é o valor que vai trazer, Senhor, a Tua glória sobre a minha vida, mas é a minha capacidade de obedecer, a minha capacidade de ouvir a Tua voz, de me colocar ao Teu serviço, a minha capacidade de dizer: Senhor, usa-me, Senhor, eu quero mais e mais de Ti. Pode soltar-se. Presta atenção na letra desse louvor. Se puder apagar as luzes aí, eu agradeço. Feche os teus olhos, consagre a tua família, a tua história.
Aleluias. Aleluias. Eu quero que você venha ao altar do Senhor nessa hora.